Receber R$ 3.000 por mês, aqui eu digo líquido, já descontado um eventual imposto, na verdade, nesse caso aqui, isento de imposto, faria uma diferença na sua vida? E se eu te disser que está ao teu alcance, pelo menos com o passar do tempo, de uma maneira muito simples, através de um ativo que todo brasileiro já gosta, que no final está relacionado com aquilo que fez muita gente construir patrimônio na época da hiperinflação, imóveis. Só que nesse caso, você vai adquirir esses imóveis através de fundos imobiliários. Então é isso que eu pretendo te mostrar nesse vídeo. E aqui no caso eu vou focar em fundos imobiliários por uma série de motivos. O primeiro deles é que você consegue investir com pouco dinheiro. É muito fácil comprar e vender, porque eles são negociados em bolsa de valores e, dependendo dos fundos, tem uma liquidez boa. Você também recebe os proventos, o dinheiro do aluguel dos imóveis físicos ou o dinheiro do pagamento dos fundos de papel todo mês. Eles são obrigados a distribuir no semestre, mas a maioria distribui mensalmente, quase no mesmo dia. Além disso, esse dinheiro já vem isento de imposto de renda. Se fosse usar um imóvel físico para ter o mesmo recebimento, você fatalmente cairia na tabela de imposto de renda de pessoa física, provavelmente pagando 27,5% de alíquota, já que o dinheiro do aluguel iria se somar na sua renda do trabalho. Sem falar que isso te daria muito mais trabalho também, porque você teria que correr atrás do inquilino, enquanto em fundos imobiliários você tem toda uma equipe que faz isso para você. Além disso, são ativos menos voláteis que as ações, e ao investir através de fundos imobiliários você consegue uma diversificação muito interessante, que seria bem improvável caso você fizesse com imóveis tradicionalmente. Afinal de contas, quantas pessoas você conhece que são donas de um shopping sem ser através de fundos imobiliários, ou de prédios de faculdade, agências bancárias, galpões logísticos e muitos outros. Dito isso, aqui nesse vídeo eu pretendo te mostrar três coisas. Primeiro, por que o momento atual para comprar fundos imobiliários é interessante. Nisso você vai entender como funcionam os ciclos e o efeito dos juros sobre o preço dos fundos imobiliários. Segundo, o que você tem que observar para poder selecionar melhor os fundos que vão compor sua carteira. Afinal, há uma série de conceitos que deveriam ser de conhecimento do investidor. E terceiro, o quanto você deveria ter investido para conseguir essa renda já isenta de imposto de R$ 3.000 na sua conta mensalmente. Começando então pelo momento, a gente observa hoje uma expectativa muito diferente, infelizmente, daquela que nós tínhamos no começo do ano. Se lá em janeiro de 24 o pessoal falava que a Selic estaria em 9% agora no final do ano, com uma tendência de cair até abaixo disso em 2025, agora que a gente vê um panorama oposto. Na última reunião do Copom, tivemos mais uma subida de juros de 0,5%, a Selic agora está em 11,25%, e já há projeções lá do Boletim Focus de Selic em 12% em 2025, inclusive tem gente que espera que ela encerre o ano de 2025 em 13,5%, muito próxima do topo do último ciclo de alta da Selic, que foi em 13,75%, patamar no qual ela ficou durante um bom tempo em 2023, antes de iniciarmos o ciclo de queda que infelizmente acabou nesse ano. E por que isso é importante? Porque basicamente no raciocínio de boa parte dos investidores, pessoa física, e o mercado de fundos imobiliários é lotado desse pessoal, quem movimenta esse mercado é a pessoa física. Se você pode ganhar 11,25 correndo menos risco ou 11,25 correndo mais risco com fundos imobiliários, é melhor você correr menos risco. Então, ainda que a Selic não seja a taxa que mais influencia a trajetória dos fundos imobiliários, quando ela aumenta, de maneira geral, ela diminui a atratividade dos ativos de risco. Quando ela diminui, de forma geral, ela aumenta a atratividade dos ativos de risco. Há uma ideia de um cara chamado Howard Marks, onde ele afirma que o mundo funciona por arbitragem. Então, quando você diminui juros, o preço dos ativos sobe, até que eles fiquem tão altos que a recompensa deles fique muito próxima dos juros atuais. Quase sempre com um pequeno prêmio, né? O que deveria acontecer, já que eles são mais arriscados. E quando o contrário acontece, você sobe muito juros, o preço dos ativos cai, até que a recompensa dos ativos de risco fique próxima dos juros, também com prêmio, mas para isso eles têm que reduzir de preço. Agora, apesar de falar da Selic, vale lembrar que a taxa mais importante para fundos imobiliários não é uma taxa de curto prazo, que pode mudar a cada período de 45 dias, e talvez até de maneira pouco técnica, mas influenciado por aspectos políticos. Não deveria ser assim, mas aqui no Brasil já aconteceu, na época da Dilma, o presidente do BC era o Tombini, e pode ser que venha acontecer no futuro, a gente não sabe. Já a taxa de longo prazo não é muito mais difícil ser controlada pelo Copom, pelo Banco Central, pelo governo, ela sofre muito mais influências de mercado, que começa a fazer essa taxa subir, caso acredite que o risco no futuro é maior, que a inflação será mais alta, ou cair, caso veja a situação estrutural sob controle. E o que infelizmente estamos vendo é que não só a Selic está subindo, mas as taxas de longo prazo também estão subindo. Recentemente, o título IPCA mais 2029 pagou IPCA mais 7 para quem estava comprando naquele momento. Se a gente olha o IPCA 2035, nesse momento ele paga mais de 6,5% além do IPCA. E aí, nesse caso, para que os fundos imobiliários fiquem atrativos, eles têm que pagar mais do que IPCA mais 6,5%. Do contrário, para ganhar a mesma coisa, vale a pena correr menos risco emprestando dinheiro para o governo. E basicamente, por que os juros estão subindo assim? O primeiro ponto é interno, é o nosso já conhecido risco fiscal. Apesar dos recordes sucessivos de arrecadação que tivemos esse ano, mês após mês nós tivemos sempre recorde, nós ainda estamos gastando mais do que arrecadamos, gerando o chamado déficit primário, ou seja, essa diferença negativa
entre arrecadação e gasto, que fica ainda maior quando você vai para o nominal, onde você soma os juros da dívida, que infelizmente tem crescido bastante ao longo desse ano. E aí, com esse resultado, nos últimos 12 meses, nós temos um déficit nominal de mais de R$1 trilhão. O mercado tem cobrado bastante a figura do ministro Haddad, do presidente Lula, quanto a corte de gastos. Eles falaram que vão fazer, mas até agora não são nada de muito concreto. E até comentando o que aconteceu recentemente, o banco americano Morgan Stanley, ele rebaixou a recomendação das ações brasileiras, citando justamente o risco fiscal, acreditando nas palavras deles que a situação ainda pode piorar antes de melhorar. E embora tenham falado de ações, isso funciona também para outros ativos de risco aqui no Brasil, como por exemplo, fundos imobiliários. Agora, vale lembrar que o Brasil não é uma ilha, então também temos motivos externos atuando aqui sobre o nosso mercado. E a gente pode pegar o movimento dos juros americanos. Lá fora, embora a taxa de curto prazo, equivalente à nossa Selic, a Fed Funds Rate, ela venha caindo já há 2 reuniões do FONC, equivalente ao nosso Copom, nosso Comitê de Política Monetária, a taxa do título público do Treasury de 10 anos está no movimento oposto, se aproximando aí do patamar de 4,4%, com uma subida recente, muito motivada pela vitória do Donald Trump, já que as políticas que se espera que o Trump venha a implementar, algumas protecionistas, né, gerando taxas para o que vem de fora dos Estados Unidos e meio que obrigando o americano a comprar de quem produz internamente, pode acarretar em duas consequências. A primeira delas é preços mais altos, ou seja, um movimento inflacionário, e a segunda seriam juros mais altos para controlar essa inflação. Por isso que o Treasury de 10 anos já está subindo de maneira antecipada. E aí, novamente, vamos pensar como investidor, um cara global que pode alocar dinheiro ao redor do mundo. Se ele tem o país mais poderoso, dono da máquina de imprimir dólares, pagando mais taxa nos seus títulos públicos, então ele só alocaria em emergentes, correndo mais risco, se o prêmio fosse ainda maior. Que é o que está acontecendo agora, né? Os fundos estão caindo, o preço da sua cota, de modo que o pagamento, o dividend yield, acaba ficando mais atrativo. Justamente para competir tanto com a renda fixa aqui no Brasil, quanto com a renda fixa fora do Brasil. E aí, mostrando um pouco dessa dinâmica, vejam esse gráfico que eu vou colocar aqui na tela, comparando o dividend yield ponderado do IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, com a parte pré-fixada de uma NTNB. NTNB é o nome antigo do Tesouro IPCA+, que paga IPCA mais uma parte prefixada, que atualmente está pagando mais de 6,5, pegando o patamar de outubro, estava pagando aí na média 6,79, sendo que o DI ponderado do IFIX está em 10,41. Então veja que tem um prêmio, uma diferença positiva para você correr um risco a mais em fundos imobiliários de 3,62%. Isso analisando as taxas brutas, porque vamos lembrar que no Tesouro IPCA+, quando você recebe seu dinheiro, você vai pagar imposto de renda de no mínimo 15%. Já nos fundos imobiliários, quando a gente fala de dividend yield, ou seja, dos proventos que mensalmente vêm para você, eles são isentos de imposto. Ou seja, há um prêmio interessante. Inclusive um prêmio que está acima da média histórica, porque o prêmio histórico seria de 2,9% a favor dos fundos imobiliários. Agora a gente está em 3,62%. E isso só é possível porque a gente está vendo uma queda de fundo imobiliário nesse ano, forte inclusive, para esse tipo de ativo que costuma ser menos volátil. A gente pega o resultado do IFIX neste ano, 2024 até agora, de janeiro até o presente momento, ele está caindo 4,73%. Está caindo mais, por exemplo, do que o Ibovespa. E alguns podem considerar até essa queda pequena, mas pensando nessa classe de ativos, recheada de imóveis físicos, ou seja, que deveriam ter menos volatilidade, e recheado de fundos de papel, que no final são fundos de renda fixa, estão dotados de CRIs, por exemplo, que nesse momento estão pagando mais com a subida da Selic, do CDI, que está sempre muito próximo à Selic, também da inflação, e mesmo assim a gente vê essa queda acentuada, que nós não sabemos até quando vai durar, citando as palavras do Morgan Stanley, pode piorar antes de melhorar, mas o ponto é que depois que a gente conseguir acertar essa questão dos juros no Brasil, com uma situação estrutural mais assegurada quanto à trajetória de dívida pública, gastos públicos, nós podemos ver um movimento de alta similar àquele que aconteceu entre 2016 e 2020, antes da pandemia, ou mais recentemente, como aconteceu no ano passado, principalmente no final do ano. De modo que você pode ganhar duas vezes. Primeiro, com o dividendo gordo que nós temos agora, e segundo, com o reprecificamento das cotas dos fundos imobiliários. Mas parece interessante que você consiga escolher bons fundos, evitando a armadilha típica na qual a pessoa física cai, de pegar simplesmente aquele que tem o maior dividend yield, né? Nossa, esse aqui tá pagando nos últimos 12 meses 25%. Mal sabe você que dividend yield é aquilo que foi pago nos últimos 12 meses dividido pelo preço da cota, e você coloca em percentual multiplicando por 100. Ou seja, se o preço da cota cai muito, esse denominador da conta, no final o resultado fica mais alto. Mas só porque o preço caiu demais, sendo que às vezes o preço caiu muito, porque aquele fundo tá com problema, tá com excesso de vacância, se for um fundo de papel teve calote em alguns CRIs, de maneira que essa não é a forma sábia de escolher. Para poder escolher bem, você deveria dominar conceitos como esse dividend yield que eu acabei de explicar, como é a conta do valor patrimonial do fundo, entender o que é vacância, se o fundo tem uma concentração grande de imóveis ou não, seria mais diversificado, a qualidade desses imóveis, o risco que ele corre de crédito com base nos inquilinos e principalmente sobre esse ciclo de mercado,
porque, parafraseando Howard Marks, que eu já citei aqui no vídeo, você não fica rico comprando coisas boas, você fica rico comprando bem as coisas. Há momentos melhores e piores para se comprar. E para quem quiser entender mais desses pontos, eu lembro que no dia 9 de dezembro, já tá chegando, eu vou abrir a última turma do Viver de Renda desse ano, a turma 28 do meu curso de Educação Financeira, completo, para ensinar até mesmo você que não sabe nada de investimentos a investir em diferentes ativos, moedas e até países, já que você aprende a investir aqui e também no exterior. Tudo isso com acompanhamento de uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno ao longo de 12 meses inteiros. Então, se você tem dúvida durante um ano, você pode perguntar e vai ser respondido por um investidor com experiência. E na minha equipe eu fiz questão de colocar cada integrante com uma habilidade acima da minha em pelo menos alguma área financeira. Então, tem advogada com mestrado em finanças para falar da parte de sucessão, por exemplo. Tem analista com mais de 2 décadas de experiência para falar de mercado americano, mora lá fora, o Fábio Fares. Temos especialista em fundo imobiliário, especialista em cripto, em tributação. É um curso de fato muito completo. A prova disso é que a gente está indo para a turma 28. Enquanto boa parte dos cursos de finanças que você já viu pela internet acaba ficando pelo caminho, justamente porque o feedback das pessoas que fazem o curso não é tão bom, então ele vai vendendo menos com o passar do tempo. Já no Viver de Renda, vem bull market, entra bear market, daqui a pouco tem outro bull market e o curso está aqui. Para quem quiser mais informações, há o link aqui na descrição para que você saiba como funciona o Viver de Renda e espero ver vários de vocês lá dentro, eu garanto que vale muito a pena. E agora, para finalizar, vamos responder a principal pergunta do vídeo, que é: quanto você tem que investir para ter R$3.000 de renda passiva por mês em fundos imobiliários? Para isso, eu vou pegar aqui o dado do yield mensal do IFIX, que está na casa aí de 1,05%. Então, para quem quer receber 1% ao mês, o IFIX atualmente está pagando isso, o que daria 13,89% ao ano. Coisa que só é possível por conta da queda que nós tivemos na cotação dos fundos imobiliários. Com esse valor, você teria que ter 285 mil investidos para receber os 3.000 mensais. Mas, como eu disse, isso é fruto do momento. Então, sendo mais conservador nessa análise, vamos pegar o yield histórico do IFIX, que pega desde o começo do IFIX, lá em 2011 até agora. Nesse caso, esse yield fica em 7,81% ao ano, o que daria 0,63% ao mês, levando o investimento necessário para que você receba os 3.000 para 476 mil. Com base nesse número, a gente já vê o quanto o momento atual está atrativo, porque afinal de contas a gente tem quase que o dobro do yield histórico que a gente teve no IFIX ao longo do tempo. E aí, saindo um pouco desses dados históricos, você pega uma carteira balanceada de fundos imobiliários, uma parte mais voltada a ganho de capital, com imóveis, por exemplo, que estejam negociando abaixo do valor patrimonial, devido a excesso de vacância, alguns problemas tópicos que podem vir a ser resolvidos, e uma outra parte destinada àqueles fundos que pagam mais dividendos, fundos de papel. Nesse equilíbrio, você pode montar um portfólio que vai dar um yield mensal entre 0,7% e 0,8% ao mês. Então, pegando com base esses números, para que você tenha 3.000 de renda, com 0,7% de yield mensal, seriam aproximadamente R$ 428.500 investidos e 0,8%, R$ 375.000 investidos. E aqui vejo que eu estou pegando uma média, né? Porque não exatamente todo mês você vai ter o mesmo recebimento. No entanto, não estou colocando nenhum número aqui que não seja crível de ser conseguido. Poxa, Bruno, mas esses valores são muito altos, eu vou começar agora com menos. A conta é muito simples, é 0,8% daquilo que você investiu. Então, se você começa com R$1.000, você estaria recebendo R$8 todo mês. Se vai para 5.000, viram R$40. 10.000, 80. 50.000, 400. Quando chegar em R$100.000, você tem 800 caindo na sua conta todo mês. Poxa, Bruno, mas em quanto tempo eu chegaria nos 375 mil para que eu pudesse ter com esses 0,8 os 3.000 mensais? Aí vai depender de quanto você investe por mês e também do rendimento desse investimento. Supondo aqui um rendimento de 10% ao ano, que é um rendimento baixo para esse momento, vários fundos pagam mais dividendo do que isso atualmente. A Selic está mais alta do que isso, ganhar 10% hoje no Brasil é bem tranquilo. Só que aqui eu tô pegando uma média histórica, né? Se a gente pegar a média da Selic, fica mais ou menos em 10% ao longo do tempo. De modo que ao investir R$500 por mês com essa média, reinvestindo os ganhos, se fosse dividendo, cai lá e você compra novamente fundos imobiliários, demoraria um período de 21 anos para isso. Caso você aumente o aporte de 500 para 1.000, cai para 15 anos. Mantendo esses 1.000 e subindo a rentabilidade de 10 para 15%, vai para 13. Sendo que geralmente quem começa a investir vai aumentando o valor dos aportes ao longo do tempo, o que é natural, porque vamos lembrar que temos um efeito inflacionário também na nossa economia. Coisa da qual os imóveis geralmente ficam protegidos, porque o metro quadrado também vai tendo o seu preço reajustado por inflação, pelo menos no longo prazo. Como o mercado de fundos imobiliários é muito ineficiente, às vezes o preço deveria estar mais alto, mas você tem a chance de comprar por preços muito mais baixos. Isso graças ao número abundante de pessoas físicas que não sabem o que estão fazendo, negociando nesse mercado. Aí quem sabe o que está fazendo costuma ter vantagem. Mas de toda forma, o recado principal desse vídeo é: invista o seu dinheiro de maneira corriqueira, ainda que o ambiente seja nada corriqueiro, como que a gente tem agora, crise fiscal no Brasil, eleições acontecendo ao redor do mundo, guerras rolando em algumas partes, suspeita de que isso possa se transformar num conflito maior, mas a sua missão é: invista todo mês, foque em ganhar dinheiro, aplique esse recurso, invista todo mês, foque em ganhar mais dinheiro para poder investir mais com o passar do
tempo e nunca pare essa composição, porque no longo prazo o resultado virá. Esse era o meu recado, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.